Gálatas capítulo 3, versos do 23 ao 29. Diz assim a palavra de Deus: Mas, antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que no futuro haveria de ser revelada. De maneira que a lei se tornou nosso guardião para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Mas agora que veio a fé, já não permanecemos subordinados ao guardião, pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Assim sendo, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Oremos mais uma vez ao Senhor, pedindo a Ele que Ele nos ajude e que sejamos alcançados pela sua palavra. Pai Santo, queremos neste momento, Pai, apresentar esta leitura que foi feita. Este momento também, ó Deus, queremos apresentar a Ti como um momento importante desta reunião, em que a Tua palavra agora será ministrada, ó Deus, e nossa expectativa é que o Teu Santo Espírito ilumine a nossa mente para compreendermos, ó Deus, a grandiosidade das verdades que aqui estão escritas. Queremos, ó Pai, Te pedir, Senhor, alimenta-nos, consola-nos, conforta-nos, ó Deus, para que, ó Pai, nós possamos ser, nesta noite, mais uma vez, edificados pela Tua palavra. Assim nós Te oramos e Te agradecemos em Cristo Jesus. Amém. Amados irmãos, ao contrário da crença protestante popular, a lei, ela não é inimiga da graça. A lei não é inimiga da fé. Observe bem, queridos, que a lei é uma dádiva de Deus. Ele nos deu a lei e isso foi, de fato, como objetivo destinado para guiar o povo de Deus rumo a uma vida abundante, rumo a uma vida de crescimento e de relacionamento com Deus. Então, qual é o problema em Gálatas que se apresenta, então, com a tratativa da lei? A lei não é as boas novas. A lei não é a boa notícia que Cristo havia de trazer. Percebamos, irmãos, que em Gálatas, Paulo ele está com as suas emoções afloradas, por que não dizer furioso, em sua delicadeza escrita, assim como está posto no texto. Mas Paulo ele se apresenta irritado, porque os crentes se afastaram tão facilmente daquilo que ele já tinha ensinado. No capítulo 1, por exemplo, os versos 6 a 9. Há aqui de fato uma santa ira de Paulo nesta carta, e esta ira é legítima. E aqui ressalta-nos então a nossa vivência contextual de vida aqui nesta geração, em que muitas pessoas vivem iradas por natureza. E eu ressalto aqui que, ao fazer um paralelo da ira deste tempo, de muitas pessoas que são crentes, com esta ira que Paulo está aqui expondo-se a que todos tenham acesso a este entendimento, a ira de Paulo aqui é legítima. Ele pregou a palavra, ele ensinou para aquelas 4 igrejas, e tão facilmente as pessoas estavam voltando-se então para as práticas judaicas antigas que foram abolidas em Cristo. A pergunta é: a nossa ira tem sido, irmãos, legítima? Há legitimidade na nossa própria ira? E isso deve nos colocar diante de um espelho e perceber por quais razões nós temos nos irado tanto. Será que temos nos irado por conta de tantos desvaneios da nossa própria vida? Será que nós nos iramos com nós mesmos porque sabemos qual o caminho e nele nós não conseguimos caminhar?
Será que nós nos iramos por questões realmente legítimas, que têm como objetivo a defesa pela fé, a defesa pela graça, a defesa pela missão de Deus? Mas Paulo está irado, meus irmãos, com esta sua ira, aparentemente dirigida à lei, mas não é dirigida à lei. A ira de Paulo em si é contra os seus oponentes, quanto àqueles falsos mestres que se infiltraram dentro das igrejas para sorrateiramente começar a fazer acréscimos àquilo que não era mais necessário ter acréscimos. Observe, meus irmãos, que nesta direção ao argumento de Paulo, em que aqueles homens agora estavam tirando da centralidade a fé, a graça que ali foi conquistada por Cristo e ensinada àqueles homens, o cerne então da pregação dos falsos mestres está exatamente em exigir obediência à lei, quando a lei não salva. A lei, ela não estava para este objetivo, mas a lei estava para conduzir o povo a Cristo, ao cumprimento daquele que viria para ser de fato o cumpridor da lei. Parece, queridos, então que esses oponentes, eles vinculavam a obra do Espírito e as promessas de Deus às questões pessoais arraigadas em seus corações, para fazer então uma desconstrução de tudo aquilo que Paulo havia ensinado. Para compreendermos melhor, queridos, a visão de Paulo sobre a lei, é necessário, portanto, analisarmos trechos anteriores da carta, do que nós já passamos por eles. Os mestres, então, da oposição, os falsos mestres, aqueles que estavam para desconstruir de pouquinho, jogando seus venenos doutrinários, levando-os ao engano, à dúvida, se realmente o que Paulo tinha ensinado estava correto. Tudo aquilo, queridos, levou então o apóstolo Paulo a poder então se posicionar desta forma. E portanto, queridos, nós podemos perceber aquilo que o Paulo mesmo escreveu, citando a figura de Abraão, e também quanto àquilo que de fato foi dado a Abraão como promessa, conforme capítulo 3, versos 17 a 18. Em segundo lugar, nós podemos ver que no argumento de Paulo, na sua pregação contra aqueles falsos mestres, Paulo então ressalta que a lei, ela tem uma função importante dentre as três apontadas por João Calvino, ditas domingo passado. Mas ficamos então para que fossem apontadas então as transgressões, a maldade do povo. O texto de Gálatas 3,19 nos diz claramente sobre isso. Por fim, meus irmãos, a lei, ela não se opõe às promessas de Deus de forma alguma. Gálatas 3,21 nos diz isso categoricamente. Em vez disso, queridos, a lei, ela é um guia para uma vida abundante em Deus, para sermos então conduzidos a Ele, para sermos moldados e observarmos a sua vontade diante de tanta transgressão que havia naquele tempo. E por isso a lei assume um papel importante. E nisto, queridos, nós podemos ver no verso 21 também do capítulo 3, que se a lei então, ela fosse a garantidora de uma salvação, a graça para que então? Se a lei, a própria lei, ela fosse capaz de salvar. Assim, meus irmãos, os argumentos de Paulo são contundentes, profundos, teológicos, e nos reforça cada vez mais a ideia do cumprimento do Senhor Jesus em vir, não abolir a lei, mas cumprir a lei. E, meus irmãos, a lei, portanto, assume aqui esta função. Ela direciona as pessoas para o Senhor, mas ela não salva. Romanos capítulo 7, verso 12, Paulo então, em uma outra carta, a de Romanos, então ele chega a dizer que a lei é santa, a lei é justa, a lei é boa e santa, conforme ele diz. Portanto, não pode garantir a salvação. Nesta certeza, queridos, a vida eterna é dada por Deus, que fez-se então em Cristo Jesus. Ou seja, o Cristo ressuscitado dentre os mortos. Na passagem de hoje, nós veremos então os limites da lei e veremos também a magnitude da graça de Deus. Uma graça tão extravagante, tão grandiosa, que se estende sobre todo o povo de Deus, 2000 anos depois do debate então com aqueles homens, falsos mestres, que de fato, queridos, inclui gentios ao povo de Deus, que era o que não estava sendo aceito. Amados irmãos,
esta perícope nos oferece, queridos, uma maravilhosa oportunidade hoje de refletirmos sobre como o apóstolo Paulo ele explica a dinâmica da fé cristã. E isto é maravilhoso. E é isso, queridos, que Paulo faz. Ele então compara dois estados diferentes para os Gálatas como seres humanos. Um é o estado de cativeiro, presos à lei, ao cumprimento de algo que nós não somos capazes de cumprir cabalmente. Do outro lado, o estado de liberdade pela pessoa de Cristo, que aí nos justificou pela fé, nos colocou então em uma condição de que poderíamos viver sob o evangelho da graça, não por méritos próprios que nós somos incapazes de poder então alcançar tão elevada condição. Amados irmãos, no verso 23, queridos, que nós lemos, eu gostaria de fazer a exposição dos versos agora, fala exatamente sobre a tutela da lei, não é, para nos conduzir a Cristo. E o apóstolo Paulo então diz o seguinte: mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela, sobre a vigilância da lei, e nela encerrados, estávamos ali presos, escravizados. E meus irmãos, Paulo então continua dizendo, para essa fé que no futuro haveria de ser revelada. Observe, irmãos, quando então Paulo, queridos, fala sobre a vinda da fé, o que seria essa vinda da fé? Ele não quer dizer, meus irmãos, que os antigos não tinham fé. Não, de forma alguma. Até porque nós podemos ver que Abraão, ele teve fé, e na sua fé ele foi justificado. E na fé em quem? Na fé em Deus. Ele teve fé, e muitos outros que já viveram a sua fé, como também testemunhas, ditos lá na galeria da fé, em Hebreus capítulo 11, por exemplo. A diferença então está, meus irmãos, no grau de clareza. Percebam comigo que no Antigo Testamento a fé estava presente, ela via, ela existia, mas envolta de sombras, envolta de coisas que ainda não estavam tão claras, pois nós sabemos que a revelação de Deus, ela é progressiva, ela não foi dada de uma vez só, ela foi dada aos poucos, ela foi sendo trazida por tantos modos, de tantas formas, mas mesmo nas sombras daquilo que haveria de ser plenamente trazido, Abraão creu. Abraão teve fiel convicção de sua fé em Deus, e isto foi suficiente para que ele fosse justificado a sua salvação, para a sua salvação. Antes da vinda da fé, meus irmãos, Paulo então, ele aprofunda a explicação de forma clara, mas também de forma tão aprofundada, sobre o papel da lei e a sua natureza que era temporária, porque quando a fé viesse, a lei agora não teria mais a sua força, a sua necessidade, porque agora a fé veio, e essa fé que vem é Cristo, que haveria de vir, de surgir. Então surge então, meus irmãos, uma questão importante: se há uma só igreja formada por judeus e gentios, porque houve diferença então no governo do povo antigamente, no Antigo Testamento? E por que os patriarcas, eles vivem então sob a lei, enquanto agora experimentados agora da liberdade estão? A resposta de Paulo, respondendo essas indagações, foi justamente, meus irmãos, na direção de que Paulo então mostra que essa distinção, ela não rompe a unidade da igreja, porque naquele tempo havia os judeus e havia os gentios, e agora havia essa separação, e essa separação agora ela se esvai, ela se acaba com a chegada de Cristo, que agora tira a barreira da divisão e torna agora todos um só povo. Agora é judeus e gentios, todos justificados pela fé em Cristo. Ele agora é este que vem unificar o povo, e aqueles falsos mestres, eles não conseguiam entender isso. Eles queriam que permanecessem então com as diferenças. Mas Paulo, meus irmãos, ele foi enfático, e ele traz de fato exatamente nesta perícope a ideia da unidade, de que não há nenhum tipo de separação. Paulo, ele reafirma, meus irmãos, que ele não está tratando apenas de aspectos cerimoniais ou de lei moral isoladamente, mas de toda a economia do Antigo Testamento, o modo então como Deus conduz o povo naquele período.
para explicar isto, meus irmãos, de forma ainda muito mais à frente, Paulo, ele usa duas imagens fortes: a lei como prisão, ou seja, a lei que prende, a lei que coloca-se como um guardião que vigia o tempo inteiro e que qualquer desvio de um lado para o outro desconstrói toda a observância dos demais mandamentos, e assim a lei como uma prisão, como um tutor, como alguém que está vigiando o tempo inteiro e que ninguém poderia cumprir cabalmente aquela lei. Meus irmãos, ambas então indicam, queridos, um caráter provisório: a lei que restringe, a lei que disciplina, a lei que guardava o povo, que conduzia o povo, mas não era, querido, o estágio final da revelação divina. Isto fica muito claro para nós. Haveria de vir uma fé ainda. No verso 24, meus irmãos, nós podemos ver que o texto segue: de maneira que a lei se tornou nosso guardião para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé, não pela lei. E o verso 24, então, Paulo faz uma descrição da lei, como esse tutor já mencionado aqui no verso anterior e já explicado, destinado então a conduzir o povo a Deus, da infância espiritual, de beber aquilo que eram sombras ainda, que não estavam ainda em clareza, que seria a pessoa de Cristo. Então, ela não era de fato perpétua, constante, como de fato a graça ela é, mas ela era probatória, ela era por um tempo, ela era estabelecida com objetivos bem específicos, uma espécie de introdução que apontava para algo muito maior, neste efeito progressivo da revelação de Deus. O seu papel então pedagógico que a lei assumiu, de ensinar, de revelar a justiça de Deus, a vontade de Deus, ao mesmo tempo expor o pecado humano, mostrando então que ninguém poderia alcançar uma vida eterna por meio dos seus próprios méritos. A lei assim se colocou, meus irmãos. As ameaças da lei então despertavam a reconhecer a sua incapacidade, levava-nos a isso, levava o povo de Deus a isso. Não conseguimos cumprir com fidelidade todos os mandamentos, tudo aquilo que foi dito, e a buscar então refúgio em alguém que viria, e esse alguém, meus irmãos, é o Senhor Jesus. O seu propósito então era de justificar, mas levar a fé, como levou Abraão a fé, onde então finalmente o homem é revestido da justiça de Cristo. Assim, queridos, os versos 25 e os versos 26 nos diz algo importante no transcorrer desta narrativa. Versos 25 e 26 diz: mas agora que veio a fé, já não permanecemos subordinados ao guardião, não estamos mais subordinados à lei, ao guardião. Verso 26: pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Quando Paulo afirma isso, escrevendo para aqueles irmãos da Galácia, Paulo, meus irmãos, está trazendo um consolo importante. Ele está trazendo uma fala acolhedora, pastoral. Ele está agora com todo o seu coração de pastor que ama as ovelhas de Cristo, como uma vinda de fé que se apresentaria e se apresentou, falando então e relembrando de tudo aquilo que aconteceu, e isto, meus irmãos, com a revelação plena da graça em Cristo, após o rasgar do véu, em Mateus 27, verso 51, já não estamos mais na infância, e assim ele fala, a infância espiritual, sob a tutela da lei. E isto confirma, meus irmãos, dois pontos centrais. A lei, ela era apenas preparatória e também temporária. Contudo, isso não significa que a lei foi totalmente abolida, e isto precisa ser claro aqui. A lei, ela não foi abolida completamente. E nisto nós podemos perceber, meus irmãos, que algumas coisas da lei foram abolidas, mas outras não. Ela pertence, válida, como regra de vida, instrumento de ensino, correção e direção para o crente. Conforme nos ensina a segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, vamos fazer a leitura para os irmãos lembrarem desta outra carta do apóstolo Paulo, 2 Timóteo capítulo 3 e os versos 16 e 17, que diz assim:
toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. E esta Escritura aqui, meus irmãos, é a lei de Deus, é a lei. Toda a Escritura é inspirada e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É uma outra carta do apóstolo Paulo, falando, ratificando a importância, a serventia, a utilidade da lei. Então a lei não foi totalmente abolida. O que foi abolido em certos aspectos, em seus papéis, como a vinda de Cristo? Irmãos, o que de fato foi abolido? Foi abolido, meus irmãos, a lei cerimonial, que eram sombras que apontavam para Cristo. Todas as cerimônias, aquelas cerimônias judaicas, tudo aquilo passou, não é mais necessário. Nós não mais fazemos culto, matando animais e fazendo sacrifícios. Nós não fazemos mais isso. Não existe mais a Páscoa como era antigamente. Agora é a ceia do Senhor. Coisas foram mudadas, a cerimônia daquele tempo, aquelas festas todas, tudo foi abolido em Cristo, porque Ele foi o cumprimento de tudo aquilo que a lei ensinava anteriormente a Ele. Foi encerrado, meus irmãos, o sistema civil de Israel, também foi encerrado como sistema. Mas o que foi mantido da lei? Foi mantida a lei moral de Deus. Não matarás, continua sendo, não matarás. Não adorarás a outro Deus diante de mim, continua. Não furtarás, não desejarás as coisas, honra teu pai e tua mãe. E todos os mandamentos continuam valendo para nos ensinar, para nos instruir, para nos educar na justiça, para sabermos que há um Deus que tem vontade, que essa vontade foi estabelecida perpetuamente para o seu povo, para nós. E meus irmãos, como isso é extraordinário. Neste sentido, o ofício de Moisés chega ao fim, como a administração da antiga aliança. Agora, em Cristo, uma nova realidade se estabelece. Nós não somos, irmãos, mais servos, mas somos agora filhos. Agora mudou completamente. Agora nós somos herdeiros juntamente com Cristo. A nossa condição foi transformada, foi mudada. E essa filiação implica em liberdade de acesso a Deus, liberdade de viver agora a nossa vida agradando a Deus, sendo agora levados pelo seu Santo Espírito a viver agora uma vida que agrada a Ele, uma vida abundante, uma vida feliz. Quem diz que crente não é contente, não é feliz? Nós somos o povo mais feliz da terra, irmãos, porque quando tudo se acabar, nós estaremos na eternidade com Ele para todo sempre. Não tem alegria maior. E só no já e ainda não contar com a sua presença no nosso caminhar já é deveras motivos de grande alegria. Assim, meus irmãos, como afirma o Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, é pela fé em Cristo que nós nos tornamos filhos de Deus e, portanto, livres. Vejam comigo, meus irmãos, os versos 27 até o verso 29. A palavra de Deus diz assim: porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Assim sendo, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Queridos irmãos, que finalização extraordinária. Paulo ele fecha esse capítulo com chave de ouro, apresentando a condição extraordinária em que nós fomos colocados, não pelos nossos méritos, mas pela graça dele. Ser feito, irmãos, filhos de Deus, é um privilégio tão elevado que dificilmente nós compreendemos plenamente. Dificilmente. A gente fala isso como se fosse tomar um café com leite. Como se fosse eu sou brasileiro mesmo. Não, meu irmão. Isso aqui era motivo para a gente de verdade
buscarmos uma vida de relacionamento com Deus de forma profunda e extraordinária. Isso aqui era motivo para nós não nos acovardarmos diante das dificuldades. Esta condição de filhos nos coloca como Deus sendo o nosso Pai, que se responsabiliza por nós, que nutre a nossa mesa, as nossas necessidades, que cuida de nós em todos os momentos, que tem o seu controle soberano sobre a nossa vida, que conduz todos os processos, sejam eles dolorosos ou não, que destrona ídolos no nosso coração, que sabe a medida certa do sim e do não, que muitas vezes nos faz derramar lágrimas, mas nos faz crescer. Parece que nós esquecemos disso tudo e corremos então para um vitimismo sem fim. Um vitimismo sem fim. E oramos, parece que oramos para o nada. Deixa eu lembrar, nós somos filhos de Deus, irmãos, pela graça de Cristo, pelo favor do Senhor. Nós não somos mais deste mundo. Estamos aqui por um tempo, mas jamais nós nos apartaremos das mãos do eterno Deus. Assim, queridos, ao entendermos isso com profundidade, Paulo explica que essa realidade se dá pela união com Cristo. Ou seja, os que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Amados irmãos, isso é maravilhoso, porque agora ele está falando de vestes. É como que se de fato eu rasgasse as minhas vestes do velho homem, jogasse fora e me vestisse agora com uma nova veste. Uma nova roupa, uma roupa de dignidade espiritual. Uma roupa agora que no seu emblema tem Filho de Deus. Uma roupa agora que me coloca em uma identidade diferente daquilo que eu era anteriormente. Amados irmãos, isso aqui é algo muito profundo e muito sério. Pois se em Cristo fomos batizados, fomos revestidos de Cristo. E isto, então, nos une a Ele, e diante de Deus, irmãos, nós somos vistos, não em si mesmo, mas nele, praticando, então, essa transformação de identidade e de justiça. Nós não somos mais quem éramos, agora somos de Cristo. O batismo, então, porém, não opera automaticamente em todos. Paulo trata os sacramentos de duas formas. Ele denuncia então a sua inutilidade quando utilizado como hipocrisia. E isto é muito sério. Isto deve ser levado em muita consideração. Mas, ao falar aos crentes, que foi assim que ele escreveu, afirma sua verdadeira eficácia, não no símbolo em si mesmo, mas na realidade espiritual que ele representa. Se fomos batizados, irmãos, em Cristo, nós precisamos entender que, além do sinal público de confissão daquilo que se estabeleceu na nossa vontade de ir à igreja e assim participar disso, há um significado espiritual valioso e extraordinário de inclusão neste povo que se diz povo de Deus. Observe, meus irmãos, que Paulo, assim o batismo aponta para essa união real com Cristo, como também ensina em Romanos capítulo 6 e o versículo 5. Os fiéis recebem essa graça pela fé. Os ímpios, ao rejeitá-la, não anula o significado do sacramento, apenas o tornam inútil para si mesmo. Então, para os ímpios, balela, não tem valor de nada. Mas para nós é diferente. Para nós é muito diferente. A partir desta união, meus irmãos, todas as distinções humanas, elas perdem então o valor diante de Deus. E nisto o apóstolo Paulo, ele agora entra no ponto mais crucial e profundo do seu diálogo com aquelas igrejas na defesa do evangelho. Não há judeu ou gentil, não há mais escravo ou livre, não há mais homem nem mulher, não há mais distinção, irmãos. Não há mais, não existe mais separação, não existe mais nenhum tipo de disparidade social ou condição de qualquer ordem. Não existe mais.
Não existe mais distinção porque é índio, porque é quilombola, porque é da África, porque é brasileiro, porque é estrangeiro. Somos um único povo. Não há mais distinção. O Senhor Jesus acabou com essa distinção. E isso é o que o apóstolo Paulo confronta, porque o que aqueles falsos mestres queriam era que essa distinção permanecesse, que ficasse a classe A dos judeus e a classe B dos gentios. E para que de quem dos gentios quisesse vir para cá, tinha que passar pelo crivo do judaísmo. E o Senhor acabou com isso. Nele agora, todos agora são livremente filhos pela fé. A fé assim se põe nesta condição. Cristo é quem une todos em uma única realidade espiritual, mostrando então que a salvação ela não depende da lei ou de qualquer condição humana, mas exclusivamente e unicamente dele mesmo, do Senhor Jesus. Independe, queridos, independe da nossa história, da condição em que nós vivemos hoje ou vivíamos anteriormente, socialmente falando. Ele nos alcançou como filhos, nós agora somos pertencentes a Ele. E aí o argumento do apóstolo Paulo é de reafirmar essas verdades para aquele povo ali. Por fim, queridos, Paulo então afirma que todos os que pertencem a Cristo são descendência de Abraão, porque ele de fato representa como este título do pai da fé, porque de fato ele foi o primeiro a crer em algo que ainda não via, que não tinha visto, que era apenas uma sombra, mas ele creu e nesta crença, nesta fé, ele foi então justificado. Isso não exalta, queridos, a linhagem natural, mas corrige o orgulho dos judeus. O que Paulo queria era exatamente isso, era destronar o orgulho daqueles homens de acharem que eram superiores aos gentios, mostrando então a verdadeira herança, a verdadeira salvação, que é espiritual, baseada nesta promessa. Amados irmãos, assim, todos os que creem, eles participam igualmente desta herança, igualmente. Não existe distinção alguma, meus irmãos. Não existe nenhum tipo de coisa que possa se pôr como barreira entre os povos. Não. O Senhor Jesus é o mesmo em qualquer lugar. A fé nele é a mesma. Todos aqueles que foram alcançados pela sua graça, em suas regiões, em lugares, em qualquer lugar onde você for, se é crente em Cristo Jesus pela fé redentiva, nós somos irmãos em Cristo. Falaremos da mesma fé, professamos a mesma graça que nos alcançou de forma tão grandiosa. Assim, todos os que creem participam então desta condição de fé e de condição de filho diante de Deus, pois a fé sempre ela está ligada à promessa de Deus cumprida na pessoa de Cristo. Amados irmãos, eu me dedicarei um pouco mais agora nas conclusões desta perícope e gastei bastante tempo para poder pensar em cada ponto desta conclusão. Que nós possamos, irmãos, ser alcançados de fato da verdadeira condição em que nós fomos colocados por Deus. E a primeira coisa que eu queria dizer: pare de tentar conquistar o que já foi concedido por Deus. Se você está em Cristo, a lei já cumpriu o seu papel de lhe conduzir a Ele. Não precisamos, irmãos, estar escravos da lei, a qual o Senhor Jesus já cumpriu por nós. Não precisa. Não precisamos, irmãos, viver tentando compensar os nossos pecados. Eu pequei, falhei aqui. Toma, Jesus, eu vou dar uma oferta. Chega, Jesus, eu vou chegar primeiro na igreja. Eita, Jesus, o que é que eu faço? Meu Deus, eu tenho que me ajeitar. Isso não vai. Não é isso. O procedimento não é assim. Precisamos, irmãos, abandonar a mentalidade, queridos, de desempenho espiritual.
eu agora tenho que fazer tantas e tantas orações, toda hora, todo instante. Eu tenho que agora fazer assim, eu tenho que fazer um jejum, Claro, tudo isso é legítimo, mas não com esta motivação. A aceitação de Deus, irmãos, não é uma meta, é um presente que Ele já nos deu. Amém? Ele já nos deu. Não precisa bater meta. Não precisa. Segundo lugar, queridos, lute contra a culpa com a sua nova identidade. Muitos ainda vivem como se estivessem presos à lei, carregando uma culpa constante de coisas vividas no passado, que quem sabe Deus não me perdoou ainda. Eu levo isso, debaixo do meu braço, no meu coração. Isso me tira a paz, eu não consigo ainda. Não. Vivendo com medo da rejeição divina, meus irmãos, o texto afirma que nós somos filhos e não réus. Jesus já pagou por nós. Ele já pagou pelos nossos pecados. Não até hoje, mas os nossos pecados até o último dia de vida, já foi tudo pago por Ele. Isso é forte. Porque a gente, quando lê o texto bíblico, acha que foi somente até hoje. Que os pecados de amanhã não estão na conta daquilo que o Senhor pagou. E Ele vai ter que fazer o quê? Vai ter que voltar de novo para a cruz? Para pagar novamente? Já foi tudo pago, irmãos. Tudo pago na cruz. Quando a culpa então acusar, responda com o Evangelho e diga: eu estou revestido de Cristo. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Encontra-se em João capítulo 8, verso 36. Significa, queridos, que a verdade que liberta então foi concedida por Cristo. Liberta o ser humano do pecado, da culpa e do medo. Em terceiro lugar, meus irmãos, descanse na adoração ao Senhor. Deus, Ele é realmente o nosso Pai. A doutrina, meus irmãos, da adoção em que nós fomos envolvidos, não é uma doutrina abstrata, não, é profundamente pastoral. Você não foi apenas perdoado, você foi recebido por Deus, você foi acolhido por Deus e você foi amado por Deus. Conforme o Evangelho de João, no capítulo 1, verso 12, você recebeu o direito de ser chamado filho de Deus, se assim você o recebeu em sua vida. Ore como filho, viva como filho, confie como filho. Em quarto lugar, trate a igreja como família, não como uma hierarquia humana. Esse espaço aqui é um espaço de edificação. É um espaço onde a dieta principal, o prato principal é palavra de Deus. Aqui é um lugar extraordinário, não um espaço para orgulho espiritual, não. De querer ser maior do que o outro, de forma alguma. De querer chamar a atenção, de forma alguma. Nós somos corpo. E uma das imagens mais lindas que nós podemos encontrar na Escritura é que diante desta unidade estabelecida na igreja pelo próprio Senhor, é que nós não somos iguais. E o Senhor diz muito claramente: eu vou levantar um para ser isso, outro para ser aquilo, outro para ser assim, para ser outro. E ninguém é maior do que ninguém, não. Ah, não, mas porque sem mim nada acontecia. Não entendeu a história. Não. Aqui é todo mundo ovelha. E o primeiro da fila sou eu. Ovelha dependente do nosso sumo pastor. E eu preciso entender isso com clareza. Nós somos feitos cheios de dons. Uns com umas habilidades, outras com outras. Outros com dons diferenciados. E assim o Senhor estabeleceu a sua igreja para viver unida. Ah, eu sirvo muito a igreja. Glória a Deus. Ele assim te fez.
para abençoar, para ser edificado, para ajudar, para cooperar, para crescer junto. É isso que a palavra ensina. E meus irmãos, diante disso, nós também não somos inferiores de forma alguma. Nós somos, irmãos, filhos. Não somos mais abastados, mas somos filhos. E a cruz, então, o que é que ela faz? Ela nivela. E nivela, meus irmãos, nos pondo em uma condição. Então eu preciso honrar o irmão mais simples que tiver na igreja. Eu preciso acolher o diferente. Eu preciso rejeitar qualquer senso de superioridade. E isto é uma missão de todos nós. Assim, meus irmãos, em quinto lugar, viva à altura daquilo que você já é em Cristo Jesus. Você foi revestido de Cristo. Isso significa nova identidade, novo padrão de viver. E isto é algo que muitos segmentos e muitas ideologias se colocam em segundo plano. Se Cristo já pagou tudo, uma vez salvo, salvo para sempre, agora eu posso fazer do jeito que eu quiser. Não é assim que a Bíblia ensina. A Bíblia não ensina isso. Mas ela nos põe numa condição que Deus se inicializa no processo de resgatar o pecador, de dar a ele novas vestes, para que ele agora viva para o Senhor em resposta a essa nova identidade que Deus deu a ele. Isso não é peso nas nossas costas, não. Isso é gratidão a Ele pelo que Ele fez, primeiro por nós. E isto aqui, meus irmãos, é algo que precisa ser dito e precisa ser percebido. Porque agora, meus irmãos, se somos filhos, já recebemos dele o grande benefício da salvação, da vida eterna. E Ele nos deu agora uma nova identidade, assim como Paulo aqui falou de forma muito clara. Somos herdeiros. E diante de tantos favores que o Senhor nos fez, onde o principal dele é a salvação, e agora sou uma nova criatura em Cristo, vivo agora uma nova identidade, que tipo de padrão de vida eu devo então viver na minha vida? De forma com a velha, de acordo com a velha natureza? Não, se eu sou agora nova criatura em Cristo, minha identidade vai dizer muito sobre mim. Preciso entender isso com muita clareza. Não para a conquista da salvação também, porque a salvação já nos foi dada. Mas esse padrão deve ser em obediência ao Senhor, em humildade ao Senhor, em quebrantamento diante dEle. E isso, queridos, nos leva a perceber uma pergunta que diariamente nós devíamos dizer diante das nossas atitudes e pensamentos e ações. E isso isso condiz com quem eu sou em Cristo? Se nós fizermos esta pergunta no nosso dia a dia, nos levará a pensar muito sobre quem nós somos. Nós vamos nos encontrar com isso. Em último lugar, meus irmãos, confie na promessa, não na performance. Confiar na promessa é algo diferente de performance. Fazer bonito, fazer legal, fazer joia, tal, ser assim, ser daquele jeito, performaticamente muito aplaudido. Nossa confiança, irmãos, tem que ser na promessa do Senhor. São as boas novas de salvação. Se você é herdeiro, não é pelos seus próprios méritos, mas foi por esta promessa. Deus, Ele não te mantém pela sua própria força, não, mas pela fidelidade dEle, que nos faz permanecer firmes na caminhada. Nos dias então de fraqueza, segue-se o entendimento de que a nossa vida deve estar sustentada nessa promessa, não ao seu desempenho próprio ou à sua condição de poder, mas na promessa que o Senhor já fez, aqui no texto, falando sobre Cristo que já veio, e na promessa de que um dia nós estaremos eternamente com Ele. Finalmente, meus irmãos, talvez você ainda viva como se estivesse sob a vigilância da lei, tentando merecer Deus e a sua salvação, com medo de falhar, com medo de errar,
sentindo que nunca é suficiente para ser espiritualmente correto. Mas ouça o que o Evangelho declara: a fé, ela já chegou, Cristo veio, a tutela da lei terminou. Se você é de Cristo, que você que nos visita nesta noite, se você é de Cristo, não está mais do lado de fora tentando entrar. Você já foi trazido para dentro. Ele foi quem te trouxe. Você não está mais sendo testado como servo, não. Você está sendo agora amado como filho, porque Cristo de fato te amou e te trouxe. Então hoje, se diante dessas palavras você receber a Cristo como seu único e suficiente Salvador, pela fé em Deus, descanse. Descanse. Confie. E viva com quem pertence à família de Deus para todo sempre, a família da eternidade. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que possamos hoje sair daqui certos de que o nosso Pai cuida de nós. Ele é o nosso Senhor. Somos dele filhos e não há mais distinção. Nos chama a viver de fato os aspectos de sua graça e não mais da lei. Apesar da lei ter a sua utilidade, que não é para a salvação, mas para nos conduzir à pessoa de Cristo Jesus. Amém? Fiquemos de pé e vamos orar ao Senhor.